Sobre protocolos de rede. Protocolos são conjuntos de regras e procedimentos que definem como a comunicação deve ocorrer entre dispositivos em uma rede de computadores. Então eles definem regras de operação, facilitam a interoperabilidade entre fabricantes. No início das redes, cada fabricante ali tinha uma tecnologia diferente, e isso dificultava aí o compartilhamento de informações entre sistemas diferentes, tá? E compartilhamento de recursos também. Então permite que problemas sejam resolvidos com mais agilidade, uma vez que você tem bem definida as funções aí dentro do protocolo. Então isso torna fácil aí a resolução de problemas, ou pelo menos a resolução de problemas se torna um pouco menos complexa. Diferentes órgãos de padronização responsáveis pela criação de protocolos é o IEE, o IETF e o IANA. O IEE, ele não só dita padronização na área de informática, mas também de elétrica e eletrônica também. O modelo OSI, que é um modelo conceitual que divide as funções de comunicação de rede. Ele é composto por 7 camadas, e as vantagens de se usar uma abordagem em camadas é prover melhor resolução de problemas, uma vez que eles são isolados em camadas, né? Então cada camada tem uma função. Ele padroniza a arquitetura de rede. Todos os fabricantes eles devem seguir aquele padrão para poder fazer com que os seus dispositivos se comuniquem, né? E permite a interoperabilidade entre fabricantes, né? Então se um dispositivo tiver uma placa de rede da Cisco e o outro dispositivo tiver uma placa de rede da Dell, eles vão conseguir trocar informações porque vão seguir um modelo padronizado, então encapsular e desencapsular. Então essas daí são as camadas do modelo OSI. Quando você troca um dado, por exemplo, entre dois computadores, à medida que você vai descendo as camadas, você vai encapsulando o seu dado. E o que é encapsular? É o processo de adicionar cabeçalho e ou rodapé. São necessários para que os dados sejam corretamente comutados e entregues ao destinatário correto. O computador A mandou um dado para o computador B. À medida que esse dado vai descendo as camadas do modelo OSI, ele vai preparando esse dado para ser enviado lá para o computador B. E esse processo de descer as camadas e inserindo ali cabeçalhos e ou rodapés a esse dado é chamado de encapsulamento. Então o dado gerado pelo computador A para ser enviado para o computador B vai recebendo pedacinhos de informações referentes a cada camada pela qual ele passa. Então se ele passa pela camada de aplicação, ele recebe lá um pedacinho de informação importante da camada de aplicação. Ao descer a camada de apresentação, ele recebe lá um pedacinho de informação da camada de apresentação. Quando ele desce para a camada de sessão, também recebe esse pedacinho de informação referente à camada de sessão, e assim por diante. E quando ele bate lá no computador B, o processo inverso é feito, ou seja, quando chega na camada física, a camada física recebe lá os dados, tira lá os seus pedacinhos de informação, que são um prefixo e um sufixo da sua camada, joga lá para a camada de enlace de dados. A camada de enlace de dados vai ver as informações referentes à sua camada, e assim por diante, até chegar na camada de aplicação, e a camada de aplicação retirar sua informação, e o dado original chega lá no computador B. Payload e overload. Analisando esse processo de encapsulamento, a gente pode dividir essa massa de dados, tá, em overload, que é a sobrecarga, e payload, que é a carga que vai ser transmitida. Então o dado é o payload, ou a carga, que nada mais é do que a mensagem que vai ser transmitida, a informação que vai ser transmitida. O overload e sobrecarga são as informações, as meta-informações, ou chamado de metadados, tá, que são necessários para que essa mensagem chegue ao destino. Então, ainda sobre o payload e overload, né, se a gente fosse fazer uma alegoria, então o overload seria o peso do caminhão, que é necessário para que a carga seja transportada, e o payload é a própria mensagem, ou seja, o container que vai ser enviado lá ao destino. Funções e nomes das PDUs. Então, cada camada do modelo OSI tem um nome, tá, e uma função. PDU é o nome genérico que se dá a todas essas camadas, tá? Então tem
A PDU da camada de aplicação é chamada de dados, tá? A PDU da camada de apresentação também é chamada de dados, assim como a da seção. O nome da PDU da camada de transporte é chamada segmento, a PDU da camada de rede é chamada de pacote, a PDU da camada de enlace é chamada de frame ou quadro, e a PDU da camada física é chamada de bits. E a função da aplicação é prover serviços ao usuário, a função da apresentação é a tradução, compressão e criptografia, a camada de seção, controle de diálogo e sincronização, a da camada de transporte é o endereçamento de portas, segmentação e remontagem desse segmento, tá? E a comunicação de processo a processo. A função da camada de rede é o endereçamento lógico, é o roteamento, a comunicação host a host. A função da camada de enlace é o endereçamento físico, tá? E o controle de fluxo e de erros. E da física é a movimentação dos bits, que é o sinal elétrico lá, tá? Ou de luz, né? Seja lá como for, essa passagem de informação através de um meio, tá? Seja ele através de luz ou de sinal elétrico. Camadas altas versus camadas baixas. Então, as camadas altas são a aplicação, a apresentação e a seção, e nessas camadas altas, geralmente, trabalha o pessoal do desenvolvimento, e o profissional de rede trabalha nas camadas baixas, né? Que é o transporte, rede, enlace de dados e a física. Então, transporte de dados, mais uma figurinha aí, ilustrar aí como é feito o transporte de dados, assim, no geral, né? Então, o A que é transportar o dado ao B. Então, primeiro tem a fragmentação e sequenciamento desses dados. Esses dados vão passando ali, pouquinho por pouquinho, tá? Até chegar lá no outro lado. Quando chega lá no outro lado, esses dados são reorganizados, o dado é montado e entregue lá para o B. Como você pode ver, o dado é bem grandão, né? Eu fiz grandão aí justamente para te mostrar que esse dado não vai passar pelo link. Então esse dado ele é fragmentado para que o link comporte as pequenas fatias aí do dado. Então, o transporte dos dados sem sequência, né? Se esses dados não tivessem sequência, ao serem transportados para o outro dispositivo do outro lado, como esses dados podem sofrer algum tipo de atraso, tá? Ou até mesmo perda. Então, se eles não tiverem sequência, quando ele for montado lá do outro lado, se ele for montado de acordo com a ordem em que ele chega, esses dados então podem ser montados de forma errada. Então, no caso aí, por exemplo, a mensagem tudo bem, tá? Como cada pedacinho da mensagem seguiu um caminho e de repente ele seguiu um caminho que demora mais do que o outro e o outro chega primeiro, esses pedaços de informações podem chegar do outro lado sem sequência nenhuma. E quando for montado o dado lá, quando for montada a mensagem lá do outro lado, ela pode não fazer sentido justamente por causa disso. Então, no transporte com sequência, já fica diferente. Como cada pedacinho da informação tem uma sequência, então, quando chegar lá do outro lado, mesmo que os pacotes cheguem desordenados, mas o que vai ditar depois a remontagem vai ser a sequência que é marcada em cada pacotinho desse. Então a mensagem vai chegar lá do outro lado de forma inteligível. Fragmentação e multiplexação. Multiplexação é uma técnica de telecomunicação que permite a combinação de vários canais de informação em um único meio de transmissão. O que acontece? Quando você fragmenta o dado em diversas partes, você pode usar um único meio de transmissão para enviar dados de vários canais de informação, porque cada pacotinho desse ocupa pouco tempo do meio de transmissão. Dessa forma, todos os canais de informação podem enviar seus dados, dando a impressão de que cada um deles está usando o meio de transmissão exclusivamente. Se o computador fosse transmitir o seu dado de uma vez só, impactaria no desempenho da rede, porque os outros canais de informação esperariam muito tempo. Por exemplo, se o computador B fosse enviar um dado, vamos supor aí, de 20 GB, e vamos supor que demorasse 1 hora para passar esses 20 GB pelo meio de transmissão, os outros canais de informação, como o B, C e D, iriam esperar muito tempo a rede ser desocupada para poder iniciar sua transmissão. Dessa forma, o meio de transmissão é compartilhado pelos canais de informação, com cada um deles usando o meio de transmissão por um intervalo muito pequeno de tempo, dando a impressão aos canais de informação
de que o meio de transmissão está sendo usado exclusivamente por cada um deles. O grande segredo das redes de telecomunicação foi a fragmentação e a multiplexação. Sem elas, nós não teríamos as redes modernas de hoje em dia. A camada de aplicação interage com as aplicações do usuário, Firefox, Outlook, etc. Ela não é a aplicação em si, ou seja, ela não é o seu browser ou o seu cliente de e-mail, mas o que está por trás desses softwares, permitindo que eles consigam efetuar uma requisição ou enviar uma informação. Por exemplo, no navegador, o protocolo HTTP e HTTPS são as camadas de aplicação. No cliente de e-mail, os protocolos SMTP, POP e IMAP são as camadas de aplicação. São esses protocolos que vão repassar ou enviar os dados gerados, por exemplo, pelo Google ou o Thunderbird, início do processo de conexão de rede para as aplicações de usuário. Então, é essa camada, a camada de aplicação, que vai ser o primeiro passo para iniciar uma conexão via rede. Então, gerencia as conexões de aplicações entre hosts, tá? E aqui embaixo, a gente está vendo aqui, por exemplo, o Google Chrome gerando um dado, né, e passando esse dado para o HTTPS ou HTTP para começar esse processo de conexão, tá, entre os hosts. Tá? Então, é o primeiro passo para se iniciar uma conexão entre hosts. E o Apache, quando gerar uma resposta, entendeu, vai enviar para o HTTP e HTTPS essa resposta. Geralmente quem começa a estudar redes, né, se confunde muito com a camada de aplicação, porque acha que são os softwares que ele usa, né, que o usuário usa, mas não, tá? Camada de aplicação se refere aos protocolos da camada de aplicação e não aos softwares, tá? É chamado de camada de aplicação porque são os protocolos que estão mais perto, tá, dos softwares usados pelos usuários, ok? A camada de apresentação, responsável por traduzir os dados da rede para os formatos esperados por um aplicativo. Garante que os dados sejam apresentados de forma correta à camada de aplicação. Executa a tradução entre os padrões de plataformas para que sejam entendidas pela máquina local. Então, PICT, JPG, Wave, MP3, etc. Então, o que acontece? Quando o dado sai lá do seu aplicativo, tá? Entra ali na camada de aplicação, passa lá pela última camada física, que é transformada em bits. Lá no destino ele sobe lá as camadas. Quando bate na camada de apresentação, a camada de apresentação ela converte aqueles bits ali no formato adequado para ser apresentado ali pelo programa. Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários. Até a próxima. E não esqueça de dar uma moral aí pro canal. Valeu?